Vamos continuar nessa aula o estudo da classificação dos argumentos. Na última aula, consideramos os argumentos corretos. Eu diria o seguinte: o mundo seria uma maravilha se todos os argumentos fossem corretos. Por quê? Veja no seguinte esquema, vamos recordar o que é um argumento correto e raciocinar sobre tal tipo de argumento. Em um argumento correto, focamos na implicação, na qualidade da implicação e não na veracidade ou não das premissas. Ou seja, não consideramos o problema da veracidade das premissas. E, nesse tipo de argumento, olhamos então para essa implicação que define a relação de causa e efeito entre premissas e conclusão. E para que o argumento seja correto, essa implicação deve ser uma implicação com justificativa. Ou seja, as premissas devem justificar com 100% de certeza, de confiança, a conclusão. Além disso, essa implicação, evidentemente, é uma implicação semântica. Apesar de a gente sempre escrever aqui neste lugar uma implicação sintática da linguagem objeto da lógica proposicional. Isso é apenas uma notação. Portanto, para que o argumento seja um argumento correto, essa implicação deve ser uma implicação que estabelece uma relação de causa e efeito entre premissas e conclusão, e essa relação de causa e efeito ela é 100% confiável. Bom, mas para que essa implicação seja, digamos, 100%, é evidente que essa implicação deve ser tautológica. Deve ser uma implicação verdadeira, pois uma implicação que não seja verdadeira não será 100% confiável e não será uma implicação com uma justificativa, digamos, 100% verdadeira. Portanto, para que o argumento seja correto, neste lugar seria necessária uma implicação tautológica. Olha, mas para que a implicação seja tautológica, temos novamente o problema de estabelecer a veracidade. Qual veracidade? A veracidade a respeito da qualidade dessa implicação, se ela é tautológica. Tautologia é um tipo de verdade, a verdade para todos. Conclusão de tudo isso. Olha, se por um lado não consideramos o problema da veracidade das premissas, e focamos na implicação, no final do raciocínio, temos o problema novamente, o problema de estabelecer a veracidade daquilo que estamos focando. Ou seja, temos problemas mais ou menos equivalentes em estabelecer a veracidade das premissas e estabelecer se a implicação é tautológica. Portanto, os argumentos corretos são argumentos difíceis de serem estabelecidos. De fato, a vida seria muito mais fácil se todos os argumentos que usássemos no dia a dia fossem corretos. Seria muito mais fácil de convencer e de ser convencido. Isso porque, nesses argumentos, como vimos, as premissas realmente justificam a conclusão. O problema é que saber
se algo é uma tautologia, é algo difícil. Porque aí estamos lidando novamente com o problema da veracidade de algo. Por isso tudo, é difícil formular, estabelecer argumentos verdadeiramente corretos. Por tudo isso, eu diria que a nossa realidade dos argumentos é bem diferente. Nem sempre temos justificativas dadas por argumentos corretos. Nem sempre temos justificativas que levam da premissa à conclusão de forma tão clara e tão inequívoca como é exigido nos argumentos corretos. Isso tudo porque, olha, saber se uma implicação é uma tautologia é dificílimo. Por isso, eu diria o seguinte: temos que contentar com menos, bem menos. Não dá para pensar no mundo onde temos apenas argumentos corretos. Pensando nisso, há uma classificação dos argumentos que levam tais fatos em conta. Nessa classificação, deixamos de lado os argumentos corretos e somos mais, digamos, mais realistas. Consideramos argumentos fortes e argumentos fracos. Mas o que é um argumento forte? Olha, a definição de um argumento forte é muito parecida com a definição de um argumento correto. Só que, ao invés de exigir que a implicação seja, digamos, tautológica, enfraquecemos essa exigência e dizemos o seguinte: um argumento é forte se são raras as situações em que suas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Olha que agora não estamos falando mais de verdades tautológicas, estamos falando de situações, de raras situações em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Por outro lado, vamos classificar um argumento como sendo fraco se são frequentes as situações em que suas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então, dessa forma, no jogo das argumentações, estaremos sempre entre tais extremos. De um lado, o desejável dos argumentos fortes, e de outro lado, o indesejável, os argumentos fracos. E dependerá da habilidade de cada um o estabelecimento de argumentos que se aproximam, quanto mais melhor, daqueles argumentos que são classificados ou que são aceitos como sendo argumentos fortes. Considerem um esquema no qual fazemos um resumo da classificação dos argumentos. Um argumento é forte se essa premissa é, digamos, 99% verdadeira. Ou seja, temos aqui uma implicação que podemos vê-la como sendo uma porta larga. Essas premissas justificam essa conclusão em 99% dos casos. Por isso, o argumento é forte. Por isso, o argumento nos convence. Por outro lado, um argumento é fraco quando essa implicação é, digamos, 99% falsa. Por isso ele é fraco. Ele não nos convence.
temos aqui uma implicação que pode ser vista como uma porta estreita, ou seja, são raros os casos em que as premissas justificam a conclusão. É claro que nem sempre teremos argumentos com porta tão larga, 99% verdadeira, e certamente evitaremos argumentos com porta tão estreita, ou seja, 99% falso. Na sequência, consideramos alguns exemplos de argumentos que justificaremos porque são fracos e porque são fortes. Veja o primeiro exemplo. Temos aqui um argumento que perguntamos, afinal, ele é forte? Veja o argumento. Relâmpago implica trovão. Ou seja, de forma esquemática, aqui está escrito o seguinte: sempre que vejo um relâmpago, em seguida ouço um trovão. Ou seja, a ocorrência de um relâmpago implica na ocorrência de um trovão. Eu diria que tal implicação, para nós, é 99% verdadeira. Por quê? Porque na minha vida nunca presenciei uma situação na qual não ocorreu um trovão após um relâmpago. Estamos aqui usando indução. Se na minha vida nunca presenciei tal fato, então uso de forma confiável essa implicação. E nesse caso, essa implicação estabelece um argumento que para mim é um argumento forte. Se vejo um relâmpago, fico seguro em esperar o som do trovão. Ou seja, dado o relâmpago, que é um fato verdadeiro, e dada essa implicação, concluo, ocorrerá com certeza um trovão. Tenho aqui um argumento bem forte. Esse argumento que fala de relâmpago e trovão, certamente é um argumento que não nos incomoda. É tranquilo de aceitar que esse é um argumento forte. Mas nem sempre isso ocorre. Veja o próximo exemplo. Tenho aqui um argumento e questiono: esse argumento é forte? Esse argumento diz o seguinte: a minha intuição implica em veracidade. Afinal, essa é uma porta larga ou é uma porta estreita? Muitos dirão que ela é estreita, mas no dia a dia muitos a usam como uma porta larga. Por exemplo, tenho a intuição que Deus existe. Logo, Deus existe. Muitos se sentem confortáveis com esse argumento. Por que muitos se sentem confortáveis com esse argumento? Porque essa intuição de que Deus existe é dada pelo que se observa no universo, pelo que vemos à frente. Esse universo apresenta-nos eventos físicos, causa e efeito, tudo de forma maravilhosa. Ou seja, o universo é maravilhoso, o universo é regular, tem leis físicas, ele é exuberante. E isso faz com que eu me remeta à minha intuição de concluir que, dado aquilo que vejo à minha frente, eu conclua que Deus existe. Ou seja, dada a minha intuição a respeito do universo, e essa intuição leva à verdade, concluo a verdade, que é a verdade a respeito da existência de Deus. Esse argumento, ele é usual para muitos e muitos o aceitam. É comum vermos pessoas
utilizando tal argumento para justificar a existência de Deus. Mas é claro que usar a intuição para concluir algo pode ser muito perigoso. Isso porque o universo, digamos, não está nem aí com a nossa intuição. A minha intuição não define nada no universo. O que sou, o que me apresento, a minha intuição, a minha essência, é um mero acidente desse universo. Então, claro, temos que ter cuidado em usar a intuição. Veja um outro exemplo. Temos aqui um outro argumento. Afinal, ele é forte? Como veremos, ele é fraco, pois é 99%, digamos, falso. E essa implicação que define o argumento é dada por essa implicação. Tenho uma intuição que Zé é honesto, logo Zé é honesto. Olha, é claro que basta pouca maturidade para certificar que a porta é estreita, ou seja, que essa intuição a respeito do Zé não justifica a verdade a seu respeito, ou seja, a verdade de que ele é honesto. Conclusão: ter intuição sobre alguém não é base que justifica alguma verdade sobre a pessoa. Temos que ter cuidado. Então, nesse caso, esse argumento é claramente fraco. Mas esse argumento, intuição implica verdade, é o mesmo argumento que apresentamos anteriormente. Só que naquele caso, estávamos falando de Deus, de crença em Deus e de intuição sobre a crença em Deus. Então, observem que em lógica, tiramos tais referências e focamos no raciocínio. Nos dois casos, estamos falando de uma implicação que é aquela que diz que intuição implica em verdade. E é claro que essa implicação define um argumento fraco. Devemos observar o seguinte: a intuição não justifica a existência de Deus. Mas isso também não nos diz que Deus não existe. Simplesmente estamos dizendo o seguinte, que é fraco o argumento que tenta provar a existência de Deus a partir da nossa intuição. Só isso. Raciocinar logicamente é mais ou menos isso. Estamos indo no ponto. Onde está o raciocínio? E não nas coisas envolvidas, nos sentimentos envolvidos, nas crenças envolvidas. Portanto, mesmo tendo tal argumento como um argumento fraco, esse que diz que a intuição implica na verdade, e mesmo sabendo que eu não posso usar tal argumento para provar, digamos, a existência de Deus, mesmo assim, essa conversa toda, todo esse raciocínio, dele, nada concluímos sobre a existência de Deus. Se alguém tem crença em Deus, que continue. E se alguém é ateu, que continue. Temos aqui um raciocínio. Somente isso.